Olá, eu vou passar para vocês uma receita de cuscuz paulista da minha família. Os ingredientes primeiro que eu vou usar para o refogado: a cebola picadinha, o alho amassado ou picadinho, o molho de tomate puro que eu fiz sem semente e sem casca, de preferência o tomate italiano que eu processei, folha de louro, cheiro verde, cebolinha e salsinha, pimenta do reino, pimenta dedo de moça que eu já fiz uma conserva, azeite e sal, o camarão, o peixe, que pode ser linguado, badejo, robalo, até pescada, um peixe um pouco mais firme, os apetrechos, palmito, azeitona, ovo cozido e sardinha. As farinhas, farinha flocada de milho, farinha de mandioca e a salmoura, que é uma salmoura com pouco sal, com água fria. Na verdade, essa receita é muito antiga, veio da Babá. Babá era uma negra, filha de escravos, que trabalhou na casa da minha bisavó e que ficou na família. Ela não se casou, ela veio menina ainda, moça, e ficou na família. E ela era amada, porque ela foi babá de todos os filhos, era uma exímia cozinheira. Então, ela fazia o cuscuz exatamente como eu vou fazer agora. E como minha avó fez, e como minha mãe, que era atriz, Maria Alice Vergueiro, era conhecida por receber os amigos dela fazendo esse cuscuz, que era o prato preferido dela. Essa farinha flocada de milho, você tem que hidratar e deixar um tempo ela hidratando. Como minha mãe fazia, aqui tem uma pequena amostra, as quantidades depois eu passo por escrito. Você tem que sovar essa farinha com água. Como? Você põe ela num recipiente e você vai molhando ela, assim que minha mãe fazia. Você vai molhando e vai sentindo com a mão e desfazendo esses flocos, olha. Tá? Não é uma coisa difícil, é até gostoso. E você vai sentindo até que ela fique totalmente desfeita na sua mão. Você vai pegando mais água, na verdade é uma salmoura, você põe um pouquinho de sal, tá? Pra já temperar essa farinha. Quando você tiver feito tudo isso, com toda a quantidade de farinha, você vai deixar ela descansar nessa hidratação, vamos dizer, por pelo menos uma meia hora. Agora eu vou temperar previamente o peixe e o camarão. Então agora nós vamos fazer aquele refogado. Eu peguei uma panela de pedra sabão que eu trouxe lá de Tiradentes, de Minas, que foi curada. Não economiza no azeite, tá? Porque assim como a farofa, o cuscuz tem que estar com bastante azeite, mais ou menos uma meia xícara de azeite. Aí eu coloco primeiro o alho, tem gente que põe primeiro a cebola, eu ponho primeiro o alho. Essa panela demora um pouquinho para começar a esquentar, mas ela conserva o calor depois. Quando esse cheirinho começa a ficar gostoso do alho, olha,
Antes dele começar a ficar muito corado, né? Você põe a cebola. Eu ponho bastante cebola porque eu aprendi que a cebola engrossa o caldo. Tudo que você puser a cebola, ela engrossa, né? Então, eu quero um molho bem encorpado, bem condimentado. Então, aí eu ponho a cebola, deixo a cebola dar uma primeira murchada mesmo, e que ela bem miúda, quase ralada, mas ainda tem umas texturas. Espero um pouquinho e aí eu começo a colocar primeiro o peixe. Vou fazer um refogado, né? O peixe, que eu já temperei com pimenta e sal e limão. Coloco umas ervas que você pode escolher. Eu escolhi o louro, mas eu tenho um mix de ervas também da Provence, assim, mas eu acho que aí pode ficar demais, porque já tem palmito, já tem. Então, isso depois eu retiro, né? E aí eu vou colocar o molho de tomate que não tá temperado, entende? Então, o molho de tomate é o que vai dar aquela cor. Tem gente que põe massa de tomate, eu não. É só tomate mesmo. E a água do peixe e do camarão, não põe água. Então, mais ou menos, você vai... Por intuição, eu pus 4 conchas, né? Mais a água que vai soltar do peixe e do camarão. Aí, depois você acerta o sal. Eu vou abaixar um pouco o fogo. E daqui a pouco eu ponho o camarão, porque o camarão não pode cozinhar demais, vocês sabem, né? Eu vou pôr um pouquinho dessa pimenta que eu fiz. Com a ponta da faca, ó. Eu pego um pouquinho. Dedo de moça não é uma pimenta muito forte. Ela é uma pimenta bem saborosa. Vai, vamos dizer que eu pus meia pimenta sem semente, tá? Deixa pra quem quiser mais pimenta colocar no prato. Eu vou deixar mais um tempinho pra colocar o camarão. Esse peixe também cozinha muito rápido. Pronto, agora, olha, tá uma fervurinha bem gostosa, baixinha. Você coloca o camarão por cima, porque ele cozinha muito rapidamente, você tem como monitorar. Também temperado com pimenta do reino, sal e limão. E você deixa chegar o ponto de cozimento do camarão. Como? Experimentando. Só tem um jeito. Você experimenta, que tá tudo aqui, né? Ele vai pegar esse gostinho. Tapa. E vamos esperar. O quê? Uns 5 minutos? Bom, o camarão já tá cozido, tá? Então, agora, eu desliguei. Na verdade, essa panela continua fervendo, mas tá desligada. Eu vou colocar salsa e cebolinha sem deixar ferver, né? Eu já coloco aqui, ó, porque ela é fresca. Então, ela ainda vai cozinhar no vapor. Portanto, salsa e cebolinha. Na hora que eu for distribuir o molho sobre a farinha, montar o cuscuz, isso tudo vai se homogeneizar. Pronto. Bom, agora a nossa farinha de milho já se hidratou, ó. Ela tá macia, já não tem mais os flocos. Então, aqui vem um pulo do gato que minha mãe e a babá faziam. Põe uma parte de farinha de mandioca. Quanto? Era mais ou menos um pires. Um pires era uma medida antiga. Tá, vamos dizer umas 4 colheres de sopa. Por quê? Porque ela dá uma ajuda a textura ficar mais solta, tá? Outra coisa que minha mãe fazia, que eu não vou fazer, ela desmanchava a sardinha na farinha.
ela disse que dava sabor na farinha e que ficava mais bonito o cuscuz. Só tem gente que não gosta de sardinha, já percebi muita gente. Então eu vou só enfeitar com a sardinha em pedaços grandes, que alguém quiser tirar, pode tirar, tá bom? É isso, então agora vocês veem que eu tenho aqui o molho do cuscuz, né? Eu vou deixar separadinho uns camarões para enfeitar e vou começar a montar. Separei o camarão, palmito, azeitona, ovo. Eu vou começar, eu molhei a forma, porque na hora de você colocar, você começa, vai com a mão, tá? Você coloca a farinha, um fundo um pouquinho mais grosso e não aperta. Fundamental é não apertar, tá? Aí você vem com um molho que tem peixe, que tem camarão, ó, os pedaços de peixe, de camarão e de molho. Você vai retirando o lourinho. E é meio no olho mesmo, sabe? Você vai hidratando, porque ele vai cozinhar no bafo. E vai ficar soltinho. Você pensa que não vai ficar soltinho, mas vai. Aí põe um pouco mais de peixe onde não tem. Mais camarão onde não tem. Você pensar que a pessoa que vai fatiar, ela quer pegar o recheio. Aí a gente coloca os palmitos, vai pondo assim na borda, porque na hora que for cortar, você vê onde tem. E vai intercalando a seu gosto, certo? Sardinha, vou pôr aqui um pedacinho. Você vai enfeitando o seu cuscuz na sua intuição. Já pode pôr um ovinho na lateral. Né? E uma azeitoninha. Eu peguei da roxa, você pode pôr da verde. E vamos lá, mais farinha. Sempre cuidando para não apertar. Deixa bem fofinha. E assim você vai fazendo as suas camadas. Mais ou menos cada mãozona de cada camada, você põe umas 3 mãos de farinha. Eu tô fazendo cuscuz para pouca gente. A minha mãe fazia 2, 3. Quando sobra, no dia seguinte fica uma delícia também, viu, gente? Até de lanche, até frio, com salada. Eu gosto de comer quente, mas você pode comer frio também. Essa variação, tem variação de frango, de legumes. Mas pra mim essa é especial. Mais uma camada de farinha. Azeitonas. Eu vou deixar para pôr em volta. Aí, acabei com a última camada de molho. Ó, foi mais ou menos a conta certa mesmo de farinha, tá vendo, gente? Às vezes, se precisa mais, você faz mais. Hidrata e coloca. Porque, na verdade, quando você virar, essa parte vai ser a parte de baixo. Você pode até colocar, que ela vai agora descer, né, conforme cozinha.
Eu deixei isso tudo para enfeitar, tá? A hora que acabar, para pôr do ladinho, as azeitonas, mais palmito, os camarões por cima. Então, pessoal, aí eu finalizei, coloquei na minha cuscuzeira, que na verdade ela tem esse formato mais tradicional. Tem umas que são mais estreitas e mais altas, eu prefiro ele não tão alto. E existem algumas técnicas. Minha mãe antiga, também minha avó, punha uma folha de couve, quando a couve tivesse cozido, o cuscuz também tava. Mas eu vou assim, olha, eu coloco mais ou menos depois de uma meia hora, eu pego uma faca, ponho assim e dou uma olhadinha, mais ou menos entre meia hora e 45 minutos. Então, o nosso cuscuz ficou pronto. Hoje é 31 de dezembro, véspera do ano novo, e ficou o prato principal. Na verdade, a história do cuscuz é um prato que veio da África, dos nômades tuaregues, e foi migrando pelo mundo, foi para a Europa, chegou no Brasil, e em cada lugar que ele ficou, inclusive no Oriente, na Arábia, etc., ele foi se modificando, usando a farinha de arroz, a farinha de mandioca, a farinha de milho e também o trigo, né? A sêmola. Então, o nosso é o brasileiro, na realidade, o cuscuz paulista. Então, agora nós vamos servir. Ficou mais ou menos quase uma hora no fogo, em fogo brando no vapor. Vamos tirar um pedaço. Você pode servir com arroz, com salada. E amanhã você pode até comer com um cafezinho. Um camarãozinho extra. Feliz Ano Novo e bom apetite!